Pronto, agora melhorou, verdade, muito bem. E os escritores aí são escritores dos países de língua portuguesa ou não necessariamente? Não, acabou que eles foram maioria. Olha o meu cabelo fazendo o que a Verônica brincou. Foram maioria, afinal, porque. Mas acredito que foi por uma deficiência nossa de alcance mesmo, de escritor, por ser uma editora originalmente brasileira e que trabalha em Portugal e Galiza, acredito que o alcance da divulgação acabou sendo um pouco escasso para outras comunidades imigrantes. A gente fez uma chamada em inglês e fizemos uma chamada também em espanhol para tentar alcançar, né, autores também estrangeiros de outras origens. No entanto, tivemos pouco. A gente até teve mais pessoas que enviaram, né? Mas não foi uma quantidade tão relevante que fizessem com que muitos fossem aprovados. Então, foi uma quantidade muito pequena. Então, nós temos uma autora de Espanha, que é da região da Catalunha, que é a Irma. É a Irma? Ou eu estou confundindo com a italiana, meu Deus? Desculpa, gente, são 49 para a pessoa decorar. Irma Estopim, é isso mesmo. Ela é da região da Catalunha. Temos a Noemi Alfieri, que é da Itália, e temos uma autora da Colômbia, né, latino-americana, como eu. Temos uma autora do Guadalupe, que é uma ilha na região caribenha que ainda é hoje colônia de França, e que vive hoje em Portugal. E acho que isso foram os autores que foram aprovados, que não são originalmente de língua portuguesa. Temos uma autora que eu acho que é uma coisa que é super interessante para se dizer, que é uma autora brasileira, mas que o poema que ela enviou foi em português e tupi, antigo. Então, ela utilizou a língua originária, né, para fazer essa relação da conexão com as questões da xenofobia, da questão indígena, e foi uma coisa que eu achei muito bonito. E pronto, a gente coloca como brasileira, mas óbvio que são brasileiros, mas os povos indígenas têm uma conotação, uma questão diferente, né? Para além, que vai para além da questão do Estado-nação Brasil. E é isso. Na verdade, temos duas autoras indígenas nessa antologia, a Ellen Lima e a Samara, mas quem escreve em tupi é a Ellen. Uhum. E então, por exemplo, esse livro ele pode servir-nos como uma reflexão do que nós estamos a viver hoje mesmo, não é? Quando nós falamos da questão do preconceito sobretudo, também em relação à questão da mulher, mas em relação a nós, por exemplo, que somos imigrantes, não é? Portanto, eu levo cá há muitos anos, mas eu sei o que é ser imigrante, não é? Eu acho com tudo o que conleva, não é? Com as partes positivas e também, infelizmente, com as partes negativas, mas eu acho que é uma questão interessante, não é? Que nós temos que abordar, porque finalmente, em alguns momentos, até me perguntam de onde és, Carla? Estás a falar com um sotaque assim um bocadinho diferente e tudo, não é? Então eu digo, eu sou de onde eu estou. Então eu agora mesmo, eu sou galega. Porque é cá que eu estou cá desde o ano 2008. Então, portanto, esta é a minha pátria, é aqui que eu estou, não é? E que amanhã posso estar em outro sítio. Isso também pode passar, não é? Mas eu acho que é interessante é, é, mostrar, não é, que nós tudo que há por detrás da pessoa quando a pessoa decide sair da sua casa, não É. é? Sobre Porque isso, acho que eu tenho muitas coisas para dizer. Acho que a primeira que eu diria, isso me lembra um pouco que tem
um pensador jamaicano chamado Stuart Hall, que é da área dos estudos culturais, que ele fala sobre esse processo da importância do deslocamento ou da deslocação para a alteração da identidade, né? Então, muitas vezes, a nossa construção da identidade, ela não diz respeito só, obviamente, na forma que nós nos vemos, mas na forma que o outro nos vê. E, normalmente, a gente só percebe quando o outro nos vê, quando a gente sai do nosso lugar onde a gente é um, né? Porque onde a gente nasceu, na nossa zona de conforto, a gente é um. É mais um entre todos. E a gente, quando se desloca, a percepção do outro sobre a gente faz com que isso altere a nossa percepção de nós mesmos. E eu tenho muito dito isso. Assim, eu, por exemplo, no Brasil sempre fui uma mulher branca e gozei, usufruí de todos os privilégios de ser uma mulher branca no Brasil, né? Porque, principalmente no Brasil, onde é um país que tem uma desigualdade social e racial abissal, é impossível a gente, enquanto mulher branca, não entender que a gente está num lugar muito privilegiado. Então, eu a vida inteira tinha sido uma mulher branca. A partir do momento que eu piso em Portugal, automaticamente eu me torno uma mulher racializada. Eu deixo de ser branca e me torno uma mulher latino-americana, que era algo que era uma concepção curiosamente muito alienada, né, na minha cabeça. Assim. Eu não tinha muita noção dessa minha condição de mulher latino-americana, porque no Brasil nós somos alienados, né? A gente acho que isso é uma estratégia, inclusive de poder, que me impressiona muito, né? Porque você desloca um país com essa população tamanha dessa concepção de ser latino-americano como se ele fosse outra coisa, além daqueles outros povos todos que a gente tem dos outros países latinos, né? E isso faz com que a gente não perceba essa condição que nos une muito mais, né? Relacionada aos outros povos latinos. Mas, enfim, então quando eu me desloco, eu sou racializada, né? E aí, quando o outro me racializa, é que eu tomo a consciência, de fato, de quem sou. Não de quem sou no sentido de que isso devesse fazer sentido, ou que isso, no fundo, fosse importante, mas é importante na forma com que a sociedade é constituída, né? Então, às vezes, a gente tem que se afirmar ser o que é, para desfazer as falácias da visão do outro sobre nós. E aí esse livro tem muito disso também, assim, tem esse ciclo de crescimento, né, do fascismo, ele é muito tem acontecido no mundo todo, não foi um privilégio, entre aspas, de Portugal. O mundo inteiro está passando por isso, né? E tem muito a ver, obviamente, com a vitória do Trump, né? Porque o grande poder de voz que um homem como o Donald Trump tem, que acabou tirando do armário, né? Essas vozes que estavam silenciosas, né? Elas estavam no meio de nós, circulavam no nosso meio, mas estavam silenciosas. Então, quando vem o Trump, ele dá voz, né? Ele, na verdade, ele fortalece e ele legitima, era essa palavra que eu queria usar, essas vozes no mundo todo. Então, é um ciclo mundial, não é um ciclo de Portugal. No entanto, Portugal tem uma particularidade muito forte, que é a forma com que esse raciocínio fascista se expressa, que é muito através da memória colonial, né? Então, aqui, esse pensamento fascista, por exemplo, enquanto no Brasil a gente tem um fascismo totalmente vira-lata, entreguista, né? Que entrega tudo de mão beijada, que lambe as botas dos Estados Unidos, em Portugal a gente tem um fascismo que é completamente colado nessa memória colonial,
através dessa memória do conquistador, do grande navegadores, a gente tem que lembrar que até 74, né, Portugal tinha as colônias todas em África, então é muito recente ainda. E acho que para curar essa ferida, só falando dela, né? Então, eu recebi muitas críticas de pessoas dizendo que eu não tinha que meter a mão nesse vespeiro, de que então por que você não volta para sua terra se você está incomodada? Não, gente, eu estou aqui querendo construir Portugal e acho que na hora que eu meto o dedo nessa ferida, e aí eu, obviamente, não estou falando de mim, né? Esse é um projeto coletivo. Eu estou falando de 50 pessoas que se juntaram, dispostas a meter o dedo nessa ferida, é porque a gente quer espremer a ferida, né? Drenar e colocar um curativo nela, porque se a gente ignora a ferida não se cura sozinha, né? A ferida precisa ser olhada, ela precisa ser tratada. E para se tratar, a gente precisa falar sobre ela. Então, acho que a função da antologia é essa. Eu falei muito, não foi agora, gente. Vocês têm que me interromper. Super, muito bem, está ótimo. Muito bem, podemos participar, minhas caras colegas, meus caros colegas. Elsa está... Sim, eu queria dizer uma coisa. Acho que há tantas ideias interessantes, Manuela, porque Manu, como é o nome? Manu? Então, pode chamar Manu. Eu adoro quando botam Manu, porque porque desinformaliza, e eu não sou uma pessoa muito assim formal, então pode chamar de Manu, que formalidade não é o meu tom. Manu, há pensamento, uma ideia sua que gostei muito, que é que neste mundo que vivemos agora, que é um mundo é verdade que é um mundo muito convulso, muito difícil. Há pessoas, e você o verbalizou, é muito importante, que sabemos de onde não queremos estar. Isso é o que temos muito claro, de onde não queremos estar. Porque depois há que buscar, é preciso buscar, pescudar os espaços para estar. E mesmo construí-los desde a luta, pá. Os espaços onde podemos estar é preciso construí-los desde a luta, pá. E outra ideia que eu gostei muito é este mundo diverso é igual, que é assim, o mundo é diverso, é plural. E o que temos que conseguir é que a igualdade e a justiça sejam para todas as pessoas, pá. Porque cada vez mais somos diversos e plurais, e é uma riqueza imensa, não? E é preciso que aprendamos isto. Pronto, pois já. Destas duas, há muitas, porque todo o pensamento que Portugal está a fazer agora sobre a colonização e as colónias, que são mulheres que com os seus romances começaram a reflexionar sobre estas histórias. É agora que Portugal fala de Angola, de Moçambique, de Guiné, é agora. E o 25 de abril foi já há anos, não? E é agora que Portugal é capaz de falar dessa ferida. Agora, não? Então, bom, obrigada, porque eu gostei muito destas ideias, desta vida de hoje, que é, por vezes, difícil e complicada, e, finalmente, produz sofrimento, dor e morte, pá. E acho que as mulheres temos uma capacidade maior para pensar algumas coisas e para resolvê-las, para cozê-las, porque é preciso cozer, é preciso fazer costura, pá. Obrigada, Ana. Obrigada. Bem, alguém mais? Pronto, eu gostava de fazer uma pergunta mais. Por exemplo, quando nós falamos do livro anterior, do 2020, não é que falamos aí que para além deste pós-fácil da Ana Luísa Amaral, uma das epígrafes foi da Hilda Hiltz, não? E isto foi porque te identificas com ela? Isto foi a propósito?
Sim, eu acho que esse livro, ele é um projeto que tudo é muito a propósito. A epígrafe, ela se junta com a outra epígrafe minha que vem posterior. Não, anterior, peço desculpas. A primeira epígrafe diz: as rugas na testa são 8, pela oportunidade de trocar o passo e voltar para o começo, que diz respeito a esse refazer, né? Ao se permitir refazer-se, né? E a segunda, que é da Hilda Hilst, que é: desosso a rima, fica-me o osso, lavadas as águas, lambem-me o dorso. Distorço meu cordão de penas, emplumo-me, alço voo e caio, espatifada no poema. Então, para mim, as duas elas se complementam muito nesse sentido do refazer, do resistir, né? Na verdade, esse refazer significa resistir porque significa não desistir, na verdade, significa se dar uma nova oportunidade de costurar, como disse a Encarna, né? Porque as costuras são importantes e eu acredito nisso. Desliguei tudo. Fiquei sem câmera, fiquei sem microfone, desliguei tudo, assim. Isto é muito engraçado. Pronto. Eu gostava de ler um outro poema. Veja, eu peço licença outra vez. Por Mas é um favor. poema que, inclusive, eu publiquei ontem nas redes sociais, porque eu me mexeu bastante comigo, não é? E fala que sobre uma bandeira tremulou uma mulher que andou o oásis inteiro no seu rastro. Uma mulher atravessou um deserto a cuspir na boca do seu filho com sede. Lá encontrou outras mulheres, cuja sede era o motivo das travessias. Uma criança com sede carregou uma mulher no seu lombo, até que pudesse ela chegar ao outro lado do deserto, em segurança desta vez. Uma mulher arrasta nas pernas uma bandeira, uma criança e um deserto. Muito bem, vocês concordam? Eu gosto imenso desse poema. Esse poema ele veio aqui. Isso aqui foi uma plaquetezinha que foram alguns poemas que não entraram no Praquirron e que diziam respeito. Depois da curadoria, nós percebemos que eles tinham a ver com essa sensação, com essa coisa da longura, da distância, da migrância, da deslocação. E aí elas produziram essa plaquete chamada Sal. Aqui. E é um pequeno livretinho com folhinhas, parece folha de jornal e tal, é bem bonito também. E aí são 4 poemas. E quando a pessoa compra o Praquirron Os Cães, então elas mandam esse como um brinde. Muito bem, isso é um presente. É um presentinho. Bem, muito bem. Verônica, Ima, Jaque, Suzana, Luz. Podem perguntar, gente, eu Com sou legal. certeza. Eu li um pouco alguns dos poemas de Manu na revista Palavra Comum, aqui uma revista que producida aqui na Galiza por Alfredo Ferreiro e Tiago Alves. Sim, acho que foi através do Tiago Alves que publicou. Sim, gostei imenso. Tem esse poema que leu agora a Carla, da Bandeira, que eu também gostei imenso. Tem muitas coisas, também dessa sororidade, não, das mulheres quando nómadas vão de um lugar a outro, ou incluso no mesmo lugar, estando no mesmo espaço, sempre têm que sempre estão movendo-se de alguma forma, sempre têm que contar com essa sororidade de outras mulheres. Gostei. Obrigada. Obrigada, Ima.
Elsa, eu acho que a Elsa tem algum problema com o microfone, mas ela está aqui a escrever. E ela disse que o que a Manu contou fez pensar nos migrantes que atravessam o Mediterrâneo desde a África. Eu acho que foi da leitura do poema, não é? Acho que sim. Sim, Na verdade, evoca, né, muito essa imagem, né, da mãe refugiada, eu acho, né? E aí o refugiado tem tantos sentidos, né? Tem um sentido empírico, tem esse sentido da materialidade, da história, tem um sentido metafórico também muito profundo. O deserto materno, né? Também esse grande, vasto deserto que é a maternidade, e como a gente passa a vida fazendo isso, né? Dentro desse deserto, arrastando nas pernas, dentro do apartamento, todas essas mesmas coisas, assim. Acho que é isso. E Manu não pensa a voltar a escrever a literatura infantil? Sabe o que eu penso? Eu penso e adoro. Eu gosto muito desse livro infantil. Ele é um livro que é sobre que tem a ver um pouco com essa questão da bolha imobiliária, com gentrificação e trata da história de um rio que ia ser aterrado para construir uma via e uns condomínios, e então ali moravam os gatinhos que eram amigos das capivaras, e então eles vão fazer uma espécie de revolução assim contra que isso aconteça, sabe? E na verdade é inspirado sobre uma situação que aconteceu real assim no Recife. Tem uma área lá no bairro que eu morava, que é o bairro das Graças, que no fim tem um rio, que é o Rio Capibaribe. E esse era um projeto mesmo de aterrar a parte do rio e construir um condomínio e uma via expressa para passarem 1.000 carros e tudo, num lugar que é um bairro ainda com certa tranquilidade, sabe? No meio da cidade, que já é uma cidade caótica. E aí me veio essa história. Eu morava num condomínio, assim, nos prédios antigos, que tinha um monte de gatinhos, e aí um dia tive uma epifania e escrevi sobre isso. E gostei imenso, assim. Tenho muita vontade, sim, de escrever. Eu, na verdade, acho que tenho aqui 2 ou 3 livros infantis, mas eu vou sendo tomada pelos projetos e eu acho que vou nadando conforme a maré, sabe? Onde o rio me leva, eu nado. É isso. Tá sem áudio, Carol. Outra vez, sem áudio. Isto não está bem, isto não está muito bem. E agora falamos assim um bocadinho do nosso país, não é? Que tal? Como está o Brasil? Eu tô com vontade de morrer, gente, com essa pergunta. Vocês desculpam o meu jeito de falar, mas é isso, é uma sensação, não sei nem o que dizer. É o absurdo, a evidência do absurdo completo, né? É uma desestruturação, é uma crise ética, política, estética, econômica, é um mortuário, é um obituário intenso, é desesperador, assim. Eu saí do Brasil em 2016, comecei em 2016, exatamente. Eu fiquei 1 ano e meio na Argentina, que eu cheguei em Portugal em 2017. E em 2016, foi às vésperas, no começo do ano, estava se desenrolando o processo de golpe, né? O golpe foi no segundo semestre, mas já estava acontecendo esse processo todo já no começo do ano, já na verdade, a partir da derrota do Aécio, né, Neves, que começaram a costurar
essa história, né? E é isso. E aí eu acho que esse sentimento de se tornar espectadora da barbárie vem muito disso, né? Que é muito presente, é presente no Pés Pequenos, é muito presente no Pra Que Vão os Cães, porque tem essa coisa da distância, né? De eu luto aqui onde eu estou do jeito que eu posso, mas de alguma forma eu vejo de longe o meu país apodrecer na mão de um monte de ratos, sabe? E é bem... Tem um poema sobre isso. Agora eu já não sei. Eu sou disléxica, gente, então eu não decoro onde é que estão meus poemas. Eu não sei quais são as páginas. Acho tão maravilhoso aqueles poetas que... esse tal poema está na página tal. Eu nunca vou saber. Eu sou horrorosa nisso. Mas... Vamos lá. Será que eu consigo? Aqui. Enxergo através dos muros e, embebida em sangue vermelho, me afundo em sede espessa, enquanto passeiam gabirus em fuga dos cozinheiros e serventes. Com suas vassouras sujas, não interfiro. Observo, acompanho e, para que não adentrem nos meus sonhos, cerro as janelas. Tem a ver um pouco, acho que, com isso. Com observar, fechar a janela. É mais ou menos por aí. Muito bem, pronto, cá estamos. Alguém mais? Alguma perguntinha? Eu fiz muitas perguntas hoje, não é? Fez sim. Muitíssimas, sim. As pessoas estão tímidas. Sim, Boa exatamente. tarde, estão escutando? Sim, olá, Bem, Jaquelina. boa tarde, mano. Eu sou argentina, tá? Então, queria Ah, perguntar se você pode falar brevemente, se eu passo por aqui, sim? a Argentina foi super importante na minha vida para o meu processo de transição na literatura, porque eu sou jornalista, né, originalmente, e em 2014 comecei a transicionar na área da pesquisa para pesquisa literária. Eu já tinha trabalhado por 12 anos, 13 anos como repórter no Recife, e decidi fazer em 2014 uma pós-graduação na área de literatura brasileira e interculturalidade, já pensando que queria migrar, porque sempre foi, na verdade, minha grande paixão, a literatura, e de alguma forma eu fiquei meio impossibilitada, porque eu fui mãe no último período da faculdade, quando eu estava me formando. Então, eu me formei e tive imediatamente que ir para o mercado de trabalho, né, dar conta de filho e tudo. E deixei isso da literatura para posterior. Então, foi só em 2014, veja, eu me formei em 2006, né? Então, só em 2014 que eu consegui ir retornando para a literatura. E no começo de 2016, foi quando eu fui para a Argentina. Então, na Argentina, foi onde aconteceu todo o meu processo de curadoria e seleção do primeiro livro que eu lancei. E foi onde eu tive o silêncio necessário para conseguir me dizer escritora. Eu morava na Vila General Belgrano, e era uma vila histórica de colonização alemã, pequenininha, que meu filho estudava na escola Waldorf, então era toda uma espécie de universo meio encantado que eu vivia nas serras de Córdoba, assim. Tinha qualquer coisa disso de encantamento mesmo, assim, que era bem curioso. E eu acho que lá eu tive o silêncio necessário que eu não conseguia ter no Recife, no meio do engarrafamento. Porque eu vivi uma Argentina rural, na verdade. A Argentina que eu vivenciei foi uma Argentina rural, foi a Argentina das serras. Ai, que bonita! Então, ainda hoje, eu sempre falo com o meu companheiro, assim, a gente tem muita pena de ter saído da Argentina, porque o plano inicial era
eu ia fazer o mestrado na Universidade de Córdoba. E acabou que isso não resultou muito, porque por questões econômicas, basicamente, a gente não conseguiu se estabelecer economicamente na Argentina e a gente acabou tendo que mudar de plano, assim, mas não porque a gente não amava, eu era apaixonada e sinto muita falta. Inclusive, esses dias nevou lá na rua que eu morava e minha colega de lá me mandou foto e eu morei lá, passei acho que 2 invernos lá e nunca tinha nevado. E meu filho, ai, mas olha, nevou só porque a gente saiu de lá. Faz os dias que nevou aqui. Exato. Mas tenho, assim, todas as memórias mais bonitas e uma coisa que acho que comecei muito a despertar essa minha noção da minha condição latino-americana já na Argentina, observando o quanto existe essa consciência latino-americana nos argentinos e que é uma coisa muito apreciável. É algo que os brasileiros deviam aprender muito com os irmãos argentinos, com certeza. Muito bem. Aurora? Não sei se alguém queria fazer mais alguma pergunta. Eu incorporei-me tarde ao café, então não sei se ela falou do que ela faz atualmente. Está na Universidade do Minho, Linho, sim, Isso. que está a fazer o doutoramento. Isso, eu estou no doutoramento de Modernidades Comparadas, Literaturas, Artes e Cultura, que é um doutoramento de literatura comparada, estudos comparatistas, com foco na literatura, e eu investigo basicamente poesia contemporânea, com foco nas questões de pós-colonialidade, gênero, raça, etnia, questões de classe, enfim. E atualmente tem uma pesquisa que é especificamente sobre a poesia produzida no Brasil a partir de 2010, porque teve uma espécie de primavera literária que veio ocorrendo a partir desse período de crescimento do fascismo no Brasil, enquanto uma resposta também a isso tudo que está acontecendo. E, de alguma forma, essa poesia empreendida tem furado um pouco o campo de força do cânone no Brasil. Então, essas poetas mais que são vozes dissonantes, né, têm conseguido ganhar prêmios e entrar nos principais circuitos. Então, eu falo um pouco de uma espécie de fissura no bloqueio hegemônico do sistema literário brasileiro através desse empreendimento da nova poesia brasileira. Essa é a minha investigação principal, com uma série de variantes nessa questão de poesia contemporânea de vozes dissonantes, basicamente. Está a viver em Braga? Então? Em Guimarães. Em Guimarães. Mas a Universidade do Minho tem uma colaboração aqui na Galícia com o Conselho da Cultura Galega. É possível que a Manu possa vir cá. É possível, Sim, porque há uma colaboração importante já entre a Universidade do Minho e, bom, pode-se falar essa possibilidade. Com certeza, eu vou amar, com certeza. Já fui na Galiza 2 vezes, mas fui rapidamente a passeio. Gostava, e assim, passeio com criança sim. Nunca é exatamente aquele passeio dos sonhos da gente, de conhecer as coisas que a gente quer conhecer, né? Porque a criança sempre tem toda uma demanda, né? Mas adorava conseguir, então pode me chamar, que eu vou com todo gosto, prazer e alegria. Sim, é uma linda cidade, Guimarães. É uma linda cidade. Eu gosto muito. Eu sou muito feliz aqui, como não era em Braga. Eu morei em Braga quando cheguei. Quase 2 anos. E eu não gostava, e acho que tinha a ver com o fato de ser uma cidade maior, mais confusa.
Eu sou meio caipira, eu gosto de cidade pequena, eu não gosto de cidade grande, não. Eu fico nervosa, meu TDAH ataca, sabe? É muito carro, muito prédio, aquilo me deixa meio perturbada. Eu vou a Lisboa, quando eu vou a Lisboa a trabalho, eu chego, quando eu chego eu já quero ir embora. Sim. Pois muito bem. Eu acho que encerramos por cá, não é? Tá bem. Gostaria muito de agradecer o convite, foi muito simpático da parte de vocês. Adoro conversar, então sempre que quiserem me chamem, que eu sou faladora. Eu fico brincando que eu confronto o perfil hegemônico da poeta misteriosa. Eu não sou nada misteriosa, eu sou conversadeira, gosto de conversar, então agradeço muito a simpatia do convite. Contem comigo para os projetos que precisarem. Muito obrigada, Manu. Somos nós que agradecemos, não é? Muito obrigada por ter aceitado o convite. E cá na Galiza tens casas, uma casa não, casas de portas abertas, já sabes. Nós tivemos cá, quando falaste da questão do cânone e tudo isto, nós tivemos cá conosco num café a Cida Pedrosa. Ai, que Sim, e foi uma bonito! conversa muito agradável, foi assim uma tarde Quando isso ótima. foi? Isso foi não lembro agora cá quanto A é. Silva Pedrosa, Há um mês, não. sim, Um bocadinho mais. Que é, maravilha! A Cida é sim. outra poeta O simpática 7 de também. maio, foi o 7 de maio. Pronto. 7 de maio foi Deve ser coisa de recifense. A Cida é de Recife sim, também. Sim, foi o 7 de maio, pá. sim, e muito simpática e também isto, não é que do que estás a falar agora, é uma pessoa muito acessível, que sabes que nos transmite assim uma proximidade tão grande e eu acho isso maravilhoso, porque eu tampouco sou muito dessas questões. Agora, eu, por exemplo, com a Ai, questão da gente, mas eu acho pandemia, que isso é uma coisa que a gente tem que desfazer na sim, literatura. Esse perfil de pessoa, de ter só um tipo de pessoa que pode fazer. E tem isso da mulher também, né? A mulher não pode sorrir porque não é levada a sério, tem que ser sempre séria. Eu acho que a gente tem que desfazer isso. Isso não serve pra gente mais, sabe? não. Eu também acho que não, porque eu sou também totalmente o contrário disto. Então, isso para mim também é um pouco estranho. Mas, então, e a nossa conversa também foi isto. Foi uma conversa muito agradável e era nesse sentido que eu ia, não é? Da questão do cânone e que muitas vezes nós deixamos de ler e de conhecer escritoras maravilhosas que estão aí, aqui cá na Galiza também e no Brasil, em todos os sítios. A ver, eu não quero dizer com isto que nós temos de deixar de lado o cânone, não é? Não, Não, não me claro que matem, não. por favor. Mas quero dizer que nós precisamos dar essa oportunidade, não é? Essa abertura, porque há mulheres que estão a escrever coisas espetaculares e que nós não conhecemos e que nós não vemos. Então, eu acho que isso também é muito importante. Nós vamos montar uma organização para as mulheres. Não, Todas. Carla, é por isso que é preciso continuar com os cafés em Pronto. setembro. É? Muito bem. Porque Manu e Carla, obrigadíssima, porque foi um prazer. Tudo o que descobrimos aqui, mesmo no Zoom, é assim, agora é assim, não? Porque é mais importante tocar, mas agora é assim, pronto. É muito, o coração fica muito bem, mesmo com a pandemia, pá. Uhum. Mesmo com a pandemia. Exatamente. E eu lembrei agora de quando veio uma amiga minha, não é? Que também teve aqui cá uma conversa conosco, e então ela disse que muito obrigada, porque o nosso tempo é precioso, e que estar cá uma hora e meia com vocês durante 9 cafés foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu estou imensamente agradecida. Muito, muito, muito obrigada. Vou sentir saudades, mas eu acho que nós devemos descansar um bocadinho, não é? O nosso verão no ano passado foi um verão muito difícil, muito complicado, e eu acho que agora
algo podemos desfrutar e então descansamos agora, mas em setembro voltamos, de certeza. Agora descansamos para ler também. Também precisamos de tempo para ler, pá. Claro, e Então, temos é muitas leituras aí. É assim, com o sol e a natureza podemos ler mesmo. Exatamente, temos muitas leituras pendentes. Elsa, muitíssimo obrigada, Elsa, pelo carinho. Um grande beijo e vemo-nos pronto. Rapidamente passa tudo isto. Tá bem? Obrigada, Muito obrigada. de nada aí, um Beijinhos, abraço, carinho. beijinhos, Manu. Manu, muito, muito obrigada. Um beijo. Estamos Eu em que contato, tá agradeço. bem? Obrigada a todas. Até a próxima. Tchau, beijinhos, Tchau. beijinhos, tchau.